Olá, bem-vindo ao nosso Agro. Aqui você encontra as principais informações sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. Agrofraterno, movimento liderado pelo sistema CNA, Senar, OCB e Instituto Pensar Agro, doa 5.000 cestas de alimentos para famílias carentes prejudicadas pela pandemia. A CNA e os produtores rurais começam a distribuir cestas básicas para abastecer a população que perdeu a capacidade de adquirir o seu alimento. O que nos une é o alimento. Você vai conhecer as primeiras famílias que receberam as cestas e o orgulho dos produtores que trabalham para melhorar a vida no campo e na cidade. Está tudo muito caro, muito difícil. Aí é uma ajuda muito boa, para mim foi muito importante. Nessa época de crise, tem muita gente passando fome e necessidade. Eu acho que é dever da gente trabalhar em ações como essa. Você vai ver também os bons resultados alcançados com a assistência técnica e gerencial do Senar na bovinocultura de leite. Que agora é só evoluir, trazer mais conforto para mim e minha família e aumentar mais a renda e a qualidade da produção. E sabe aquele caos curioso que aconteceu no campo? Agora você vai ter um espaço na internet para contar ele pra gente. É o Prosa de Porteira. Quando ele viu a onça com o macaco nas costas, falou assim: macaco, de que hora que eu te encomendei uma onça? Agora que você vai chegar? Tudo isso e muito mais agora no nosso Agro. Não importa se você mora e trabalha no campo ou na cidade, a pandemia afetou a todos nós. Muitas famílias estão passando por dificuldades e uma necessidade urgente é a alimentação. Por isso, o Sistema CNA-Senar, a OCB e o Instituto Pensar Agro, apoiados pela ministra Tereza Cristina, lançaram o movimento Agrofraterno. O objetivo é estimular doações de alimentos para pessoas carentes, criando uma rede de solidariedade para quem mais precisa. A solenidade de entrega das primeiras 5.000 cestas aconteceu em Lusiânia, Goiás. O evento contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do ministro da Cidadania, João Roma, da primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, do prefeito de Lusiânia, Diego Sorgato, do presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, e da gerente-geral da OCB, Tânia Zanella. Também participaram parlamentares, prefeitos da região, representantes de sindicatos rurais e associações do agro, além do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schreiner. Quem fez a abertura do evento foi o presidente da CNA, João Martins, que destacou a urgência de atender quem vive no campo e na cidade. Dezenas de milhões de brasileiros estão passando fome no celeiro do mundo. Isto é inaceitável. Por isso estamos aqui. Hoje a CNA e os produtores rurais começam a distribuir cestas básicas para abastecer a população que perdeu a capacidade de adquirir o seu alimento. É a prova de nosso compromisso moral de reduzir a falta de alimento nas mesas dos brasileiros. O sistema CNA-Senar, a OCB e outras entidades do Instituto Pensar Agro lideram o movimento Agrofraterno, uma união de forças para atender rapidamente a necessidade dos brasileiros que foram atingidos pela pandemia. Garantir que não falte alimento para a população mais carente é o objetivo desse esforço nacional que tem o apoio da ministra Tereza Cristina. Nesse momento, o Ministério faz o quê? Nós estamos conversando, ligando para aquelas empresas que são do agro e que têm muitas atividades, às vezes algumas até de fora do Brasil, outras, enfim, e pedindo que colaborem, que entrem nessa plataforma e possam colocar lá a quantidade que puderem, né, nessas cestas para que a gente possa fazer a distribuição pelo Brasil todo. Produtores rurais, empresas e entidades ligadas ao setor agropecuário podem fazer doações para as instituições de sua preferência e depois registrá-las de forma voluntária no site agrofraterno.com.br. Para isso, é necessário preencher as informações sobre o doador e o beneficiário.
Você também pode enviar uma foto com a entrega de cestas ou de outros produtos. É possível ainda fazer o registro de doações financeiras. A fome não espera, a fome não espera. A fome ela precisa ser acudida na hora. E o setor agro, como ele sempre contribuiu para o Brasil, eu não tenho dúvida que as empresas, os produtores, as entidades ligadas ao setor, e aqui nós estamos vendo um exemplo já de uma doação da CNA, da FAEG, de que nós vamos estar de braços dados para contribuir para minimizar a fome de milhares e milhões de famílias no Brasil. Para que toda a solidariedade do Agrofraterno chegue até quem mais precisa, caminhões como este aqui vão ajudar na logística de entrega das doações. E as milhares de cestas de alimentos arrecadadas já têm destino garantido. No site do programa é possível acompanhar quem doou e quem já recebeu as quase 6.000 cestas de alimentos entregues até o momento. Em Goiás, durante o evento de lançamento do Agrofraterno, os municípios beneficiados foram Lusiânia, Cristalina, Cidade Ocidental, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto. As primeiras 5.000 cestas tinham alimentos como arroz, feijão, açúcar, óleo de soja, sal, macarrão, molho de tomate, flocos de milho, fubá, café, farinha de mandioca, sardinha em lata e leite em pó. É um momento de enfrentamento a uma pandemia, todos estão sofrendo, mas sabemos que existem brasileiras e brasileiros que estão sofrendo muito mais. Trata-se justamente das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, essa iniciativa busca, trazer uma oportunidade para todos aqueles que estão com sentimento de solidariedade no seu coração, que pode sim ajudar o próximo. E para representar as famílias beneficiadas, a dona Maria de Lourdes e a dona Antônia Batista receberam as cestas de alimentos dos ministros João Roma e Tereza Cristina e do diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Nós produzimos, mas também nós somos solidários e fraternos, e na hora que a cidade está precisando, que é onde estão as pessoas mais vulneráveis, o agro vem e dá essa resposta de solidariedade, de amizade. E é muito bom fazer o bem. Faz bem para nós, faz bem para o agro. O produtor rural brasileiro mostra mais uma vez sua responsabilidade com o Brasil e com o seu povo. Acabamos de ver na reportagem Dona Maria de Lourdes e a Dona Antônia, que receberam as primeiras cestas doadas pelo Agrofraterno. E a nossa equipe foi conhecer a realidade dessas duas mulheres, que lutam, como muitos brasileiros, para ter uma vida melhor. Eu peço muito a Deus que não aconteça mais o que já aconteceu. Já passamos a falta de alimento em casa, entendeu? Aí eu conseguia alguma coisa de um vizinho de outro, fazia para ele, né? E a gente ficava sem comer. A falta de alimento ainda traz preocupação para a vida da dona Antônia. Esta maranhense, que ainda pequena, se mudou para o Distrito Federal e depois para Goiás, mora há 5 anos nesta casa em Lusiânia com os 2 filhos. Ela sustenta a família com o salário mínimo do benefício recebido do INSS para o filho Júlio, portador de necessidades especiais. Eu vivo através de um salário mínimo, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que comprar o que comer, um remédio do menino, uma coisa e outra falta, tem que estar providenciando. Então, eu vivo mais de doação, as pessoas me ajudam muito. Dona Antônia não consegue trabalhar fora de casa, pois tem que dar assistência ao filho, que depende completamente dela. A principal preocupação desta mãe é conseguir colocar comida na mesa. A família foi uma das escolhidas para receber a cesta de alimentos do movimento Agrofraterno. E só quem passa por uma situação de necessidade conhece o valor dos alimentos e da solidariedade nos momentos difíceis. Para mim, tem uma importância grande isso aí. Tanto que eu falo para eles aqui que comida aqui em casa não joga fora. Só joga fora o que tiver estragado. Porque é Deus que manda. Eu já agradeci a Deus essa cesta depois que eu cheguei. Eu falo para isso aqui o tempo todo. É Deus que manda a comida pra gente. A Maria de Lourdes é mais uma mãe que luta para deixar as 3 filhas bem alimentadas. Há 23 anos morando em Lusiânia, ela divide o dia entre a casa e a Daiane, que é portadora de necessidades especiais. E para dar total apoio à filha, a Maria também não pode trabalhar fora. Por isso, a cesta com 13 alimentos que ela recebeu do Agrofraterno faz tanta diferença.
Agora, ela vai poder comprar outros produtos com o dinheiro que economizou. Para mim é muito importante, né? Porque vai me ajudar bastante, né? Aí, assim, tem que estar comprando leite, então o que eu já ganhei, então já dá para me comprar um leite, um frango, né? Para poder estar dando para eles, porque é complicado, tá tudo muito caro, muito difícil. Aí é uma ajuda muito boa, para mim foi muito importante. A Maria de Lourdes preparou uma dieta especial para a filha Daiane à base de arroz, verduras e frutas. E se a família consegue ter esses alimentos à mesa, é por conta da dedicação de produtores rurais como a família Brantner. Pai e filho mantêm no campo a sucessão familiar e a satisfação do trabalho realizado. A alegria nossa do produtor é ver que chega na ponta, no consumidor final, e apesar dessa pandemia, esse momento crítico que nós estamos passando, nós estamos sofrendo muito também em vendo nossos irmãos passando muita necessidade, e isso não é bom. Eu já estou indo para 72 anos, estou diminuindo o ritmo muito, mas eu quero continuar nessa lida até que Deus permitir que eu fique por aqui. Na lavoura, a cultura da vez é o milho, que também conta com o plantio de soja e feijão. Já na pecuária, o gado garante o fornecimento de carne. Trabalho feito com alegria que garante renda no campo e alimento de qualidade para a população. A partir do momento que a gente consegue uma diversificação maior, você consegue atender o número de pessoas maiores. Então hoje a produção de milho nossa ela vai tanto para ração como para consumo humano também. Existem algumas fábricas que a gente tem parceria junto, onde pegam esse nosso milho e fabricam curau, e fabricam outros subprodutos que vão ser utilizados na indústria alimentícia. O milho que sai da lavoura é um exemplo de produto que pode ser consumido de várias maneiras, como no cuscuz, em um bolo ou na própria espiga. E a chegada do alimento até as pessoas reforça a sintonia entre as famílias do campo com as da cidade. Uma relação de ajuda recíproca que garante o bem-estar de todos os envolvidos. O alimento é o que nos une, seja na cidade ou no campo. A comida é uma necessidade indispensável para todos, que no movimento agrofraterno vem na forma de solidariedade para garantir um futuro melhor. Tem muita gente por aí que realmente precisa de ajuda, de comida, sabe? Essa crise está geral. Nessa época de crise, tem muita gente passando fome e necessidade. Eu acho que é dever da gente trabalhar em ações como essa. Essa semana comemoramos uma data muito importante que com certeza une o campo e a cidade. Por isso, escolhemos esse tema para o nosso Agrodesafio. Vamos à pergunta. Qual alimento é produzido em todos os municípios brasileiros? Carne bovina, leite, carne de frango ou ovo? A resposta a gente te fala logo depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta e vamos direto para o Agrodesafio de hoje. Coloca na tela a pergunta para a gente. Qual alimento é produzido em todos os municípios brasileiros? Carne bovina, leite, carne de frango ou ovo? Acertou quem disse leite. A bebida é considerada um alimento completo. É importante fonte de cálcio, proteína e de inúmeros nutrientes. O leite é consumido por pessoas de todas as idades. A produção desse rico alimento está presente nos 5.570 municípios do país e tem até data comemorativa. 1º de junho é o Dia Mundial do Leite, decretado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. De acordo com o último censo agropecuário do IBGE, o Brasil possui 1.100.000 propriedades leiteiras e a produção nacional em 2019 foi de quase 35 bilhões de litros, com destaque para os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Quando você pensa em tecnologia, já imagina grandes máquinas, computadores. Pois saiba que mudanças no manejo dos animais, na alimentação e no controle das despesas também são tecnologias que têm funcionado para pequenos produtores de leite.
Tudo acompanhado de perto pela assistência técnica e gerencial do Senar, como vamos ver em Unai, Minas Gerais. A reportagem foi realizada antes do uso obrigatório de máscaras. O Wellington cuida do pasto, ordenha as vacas e faz a manutenção da pequena propriedade dos pais. A rotina não tem nada a ver com a antiga profissão de mestre de obras. Ele estava morando em Brasília quando, há 6 anos, viu que os pais precisavam de uma atenção maior e resolveu voltar para o campo. E eu vim, acho que foi a vontade mesmo, né, de vir embora e cuidar da propriedade aqui, né, que eu já estava querendo desfazer da propriedade já. E eu acho que isso aqui é uma bênção que Deus nos deu, né. Aí então, eu acho que, como diz, muita gente que vendeu, que desfez, hoje está arrependido. A propriedade tem 15 hectares, sendo 4,5 hectares de capim-mombaça. O pastejo rotacionado é um exemplo para a vizinhança. Os piquetes, por serem tão bem cuidados, rendem boa produtividade. São 5 vacas, sendo 3 em lactação, que produzem 60 litros de leite por dia. O gado no pasto trouxe renda para a família e também alegria para a mãe do Wellington, que antes tinha pensado em se mudar da região. Foi maravilhoso, além que temos a companhia dele aqui, né? E meu sonho era trabalhar com gado aqui, aí foi muito bom. A senhora ficou feliz com a volta dele? Muito. O Wellington, que também estudava sobre a produção de leite por conta própria, teve a oportunidade de melhorar a criação do rebanho com assistência técnica e gerencial do Senar. Com a orientação de um técnico de campo, ele atualizou os conhecimentos do passado. Meus pais, eles ensinou a gente a tirar o leite com, por exemplo, com bezerro ao pé, né? E na assistência não, na assistência já ensinou tirar o leite da vaca sem o bezerro estar no pé, né? E cria o bezerro mais bem criado, mais sadio. Mesmo com o pasto bom, eu dava muita ração. No caso, hoje eu não dou a proteína para as vacas no coxo, né? Eu dou a proteína para elas no pasto. E abaixo o custo. A ordenha é manual e feita no curral que ele mesmo construiu. Aos poucos, o produtor pretende ir crescendo e ganhando mais renda para a família e mais conforto para realizar a produção de leite. Os resultados já começaram a chegar. Prova disso é o tanque de resfriamento que ele comprou e que permite independência para armazenar o produto. É investir na tecnologia. Se for ficar levando, eu acho que na antiguidade não consegue chegar lá não. De pastagem eu tenho estrutura para tirar aqui hoje 1.000 litros de leite. Hoje eu tenho um resfriador 710 litros. Aí é mais um conforto, não precisa mais de eu sair para ir para o vizinho entregar. O técnico do Senar que acompanha o pequeno produtor comemora o aumento da lucratividade, que subiu de 7% para 21%. Antes da assistência técnica e gerencial, ele tinha 8 vacas. Hoje, com 3 em lactação, ele consegue o mesmo resultado. Era um produtor que tinha aí uma margem bruta de 93 centavos por litro de leite e passou, depois da atividade, do desenvolvimento dos processos sugeridos, para R$ 1,09 por litro de leite de margem bruta. Então ele reduziu bastante o custo, aumentou a produtividade por área e por animal e aumentou a lucratividade, que é o objetivo nosso aqui como assistência técnica. O Wellington pode crescer na atividade ainda mais. Isso graças à tecnologia, que nem sempre podemos identificar a olho nu. Ele comentou sobre tecnologia. É uma coisa que a gente não encontra aqui na propriedade. Se a gente for pensar em maquinário, em equipamentos, mas se a gente for pensar em manejo de pastagem, de adubação, de manejo de vaca, de qualidade de leite, é altamente tecnificado. Uma coisa a gente vale ressaltar, separar o seguinte: tecnologia não é só aquilo que vem de fora, eletrônicos, não. Tecnologia é toda a metodologia que a gente desenvolve e dá resultado. E é o que a gente tem feito como assistência técnica. Wellington, e depois de tudo que você conquistou, melhorou a produção, aumentou renda, você pensa em voltar para a cidade? Não, de jeito nenhum. Aqui agora é só evoluir e trazer mais conforto para mim e minha família e aumentar mais a renda e a qualidade da produção. Além do lançamento do Agro Fraterno, tivemos outras novidades na semana que o Francisco Jordão apresenta para a gente. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. É isso mesmo. Em uma audiência pública na Câmara dos Deputados,
a CNA debateu os principais pontos do Plano Agrícola e Pecuário 2021-2022. Em maio, a Confederação entregou à ministra Tereza Cristina as propostas da entidade para o próximo Plano Safra, construídas de forma conjunta com as federações de agricultura e pecuária nos estados, com os sindicatos rurais e com os produtores. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para os produtores rurais. O projeto Forrageiras para o Semiárido realizou um dia de campo virtual para apresentar os resultados das pesquisas em Pernambuco. E o grupo de trabalho de tecnologia da CNA debateu as possibilidades de parcerias com a Embrapa Agrobiologia. Nessa semana, a CNA fez uma homenagem aos produtores no Dia Mundial do Leite, comemorado em 1º de junho. No projeto Campo Futuro, foram levantados os custos de produção de soja, trigo e arroz no Rio Grande do Sul. Já em um evento virtual promovido pelo portal Migalhas, a Confederação debateu os juros compensatórios em desapropriação de imóveis rurais. Estão abertas as inscrições para um curso gratuito que vai mostrar as oportunidades e os desafios pós-pandemia para o agro nos países islâmicos. E a Faculdade CNA também está com inscrições abertas para o processo seletivo de 4 cursos de graduação à distância. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Você tem um caso interessante para contar? Nós queremos ouvir. O Prosa de Porteira é um site criado para resgatar as histórias do campo. E como temos histórias que marcaram gerações. Muitas delas vivas até hoje. Espia só. Andam falando que nós é caipira, que a nossa onda é montar a cavalo. Você conhece macaxeira? Mandioca, manaíva, aipim. Tudo esses são termos da mandioca, que para mim significa a raiz que simboliza a cultura brasileira. Palavras, crendices e superstições que vieram da roça. Prosa, sons e sabores. A cultura do campo é marca registrada do brasileiro e pode ser encontrada no site Prosa de Porteira, um espaço virtual lançado pelo sistema CNA-Senar. Qualquer pessoa pode enviar uma história. A intenção é valorizar as diferentes realidades do povo brasileiro. Meu tio-avô compreendeu, deu razão, atendeu e partiu com a garrucha recarregada, com carga para o diabo. O conselheiro do sistema CNA-Senar para o projeto, Roberto Rodrigues, lembra que esse conteúdo faz parte do cotidiano de todos, seja quem mora no campo ou na cidade. Vai mostrar as origens culturais do campo no Brasil. Crendices, lendas são passadas de geração em geração, com observação das questões da natureza. Também causos que são curiosos e que mostram a esperteza do nosso caboclo. A culinária, origem de palavras que foram incorporadas por migrantes que aqui vieram e que foram interpretadas pelo caboclo brasileiro. A música. Então, são temas muito importantes que orgulham o interior brasileiro e que são as raízes de todos nós, brasileiros, inclusive os urbanos. A apresentação é do jornalista Valteno de Oliveira. Ele conduz entrevistas com personalidades em várias partes do Brasil e também conta causos. É muito comum nas fazendas, nas chácaras, nos sítios, ter um benzedor de cobras para espantar os bichos peçonhentos e assim proteger as pessoas e os animais. Cada um reza de um jeito, mas a oração mesmo é para São Bento. A primeira entrevista foi com Roberto Correia, um dos maiores nomes do mundo quando se trata de viola caipira. O violeiro antigamente era muito importante nas comunidades, porque dele dependia as rezas, as folias, os encontros sociais, as danças do catira, corraleira, lundu. Então acabava sendo uma pessoa que cantava, né, uma pessoa, mesmo quem só ponteava, o pessoal dançar, quer dizer, né, era uma pessoa, vamos dizer, fundamental numa comunidade. O produtor rural Márcio Matos, de Trindade, Goiás, já compartilhou um caso. Quando ele viu a onça com o macaco nas costas, falou assim: macaco, de que hora que eu te encomendei uma onça? Agora que você vai chegar? E a onça pulou no mato de novo de medo do cachorro, ainda pegou esse macaco e deu um couro nele. Essa é a história do cachorro e a onça. Ele revela a origem da história que contou. Esse caso que eu contei para vocês sobre a onça e o cachorro é um caso que a gente aprendeu aqui, conversando, no dia a dia nosso depois do serviço, na rodinha de amigos.
né? É um caso que um conta um, cada um conta alguma coisa. Aí surgiu esse que eu achei muito engraçado e resolvi repassar para vocês. Uma das tradições mais antigas é acompanhar o santo do dia. Alguns santos são muito festejados, como São João e Santo Antônio. O calendário do site traz pequenas histórias sobre cada um deles. Você também pode participar do Prosa de Porteira. Envie o seu vídeo de até 3 minutos, áudio ou texto. O site é prosadeporteira.com.br. Depois do Nosso Agro, vai lá no site do Prosa de Porteira e confira todas essas histórias. E não perca também a oportunidade de se capacitar com os cursos de educação à distância do Senar, todos gratuitos e com certificado. Acesse ead.senar.org.br e conheça os nossos cursos. Chegamos ao final do programa, que hoje mostrou exemplos de solidariedade, uso de tecnologia no campo e a importância de preservarmos a cultura do Brasil rural. Todas essas ações só são possíveis com a sua contribuição, produtor. O Nosso Agro fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau!